Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Bruna Latroff, gestora de projetos da Serenas e estou de volta para conversar com vocês no nosso módulo 3. O nosso módulo 3 vai abordar um pouquinho sobre o que é violência doméstica e intrafamiliar. Então a gente vai introduzir um pouquinho desse conceito para vocês, ok? Vamos lá então. Nesse módulo 3, a gente tem essas duas aulas. A primeira aula é essa introdução ao tema e a nossa segunda aula a gente vai abordar as complexidades da violência. Então, por que é tão difícil sair dela? Por que acontece? Um pouquinho dos estigmas que as mulheres vítimas de violência sofrem, né? Então, vou trazer um pouquinho disso na segunda aula. Então, vamos lá para a primeira aula, que é a nossa introdução. Quando a gente fala de violência doméstica e intrafamiliar, as pessoas acham que a doméstica e a intrafamiliar é a mesma coisa, quando na verdade não é necessariamente. A gente tem uma diferença que a violência doméstica é uma violência quando ocorre dentro de casa, no ambiente doméstico, ou então quando é perpetrada, né, dentro de uma relação de familiaridade, de afetividade ou de coabitação. Tá? Mas normalmente acontece dentro de um âmbito doméstico. Quando a gente pensa em violência intrafamiliar ou violência familiar, a gente pensa que acontece, né, essa violência ela é perpetrada dentro da família, ou seja, dentro de relações entre membros de uma mesma comunidade familiar. E daí a gente tem aí umas diversidades, onde a gente entende que aquela família nuclear não existe mais, a gente pensa muito na família real, então vamos deletar aquela família doriana de todo mundo sorrindo, todo mundo lá se dando bem, né? A família real, ela é diversa, então ela pode ser formada por vínculos de parentesco natural, pai, mãe, filha, tio, avó. A gente pode ter vínculos familiares compostos por vínculos civis. Então, a gente pensa em marido, sogra, padrasto e também a gente pensa em vínculos por afinidade. Então, a gente pode pensar num primo do tio do meu marido. Eu tenho uma afinidade com ele, né, e ele faz parte ali daquela comunidade familiar. E, por fim, a gente também tem vínculos que a gente entende que fazem parte de uma comunidade familiar de afetividade. Então, amigo que mora na mesma casa. Isso é muito comum hoje em dia, né? A gente vê muitas pessoas falando que entendem que sua família são seus amigos, que compartilham daquele mesmo espaço. Então, se houver qualquer tipo de violência dentro desse espaço familiar, a gente entende que isso é uma violência intrafamiliar. Agora, a gente vai passar um vídeo para vocês para ratificar, né, para trazer de novo, mas talvez um pouquinho de uma forma mais debulhada, aquilo que a Amanda trouxe sobre violência de gênero, dados, os tipos de violência, para que fique mais claro. Então, se vocês puderem pegar aquele caderno que a Amanda pediu para vocês anotarem e anotar esses dados que vão aparecer nesse vídeo, vai ser bastante importante. Então, vamos lá. Pense nas 5 mulheres mais importantes da sua vida. Se levarmos em conta as estatísticas brasileiras, pelo menos uma delas pode já ter sofrido violência doméstica. A violência contra a mulher é democrática. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ela acontece em todos os grupos sociais, religiosos, culturais e econômicos, e das mais distintas maneiras. De acordo com a Lei Maria da Penha, uma mulher pode sofrer violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. A maioria das mulheres vítimas de violência são agredidas pelos seus companheiros ou ex-companheiros, tanto em casa como na rua. E isso acontece o tempo todo. A cada 17 minutos, uma mulher é agredida fisicamente no Brasil. De meia em meia hora, alguém sofre violência psicológica ou moral. A cada 3 horas, alguém relata um caso de cárcere privado. Em um mesmo dia, 8 casos de violência sexual são descobertos no país. E toda semana, 33 mulheres são assassinadas por parceiros antigos ou atuais.
O ataque é semanal para 75% das vítimas, situação que se repete por até 5 anos. Essa violência também atinge a parte mais vulnerável da família. A grande maioria dessas mulheres é mãe, e os filhos acabam presenciando ou sofrendo as agressões. Por que essas mulheres não acabam com isso? Porque não é tão simples. Elas costumam relatar que sentem medo de uma agressão ainda pior ou até mesmo um homicídio depois da denúncia. Há também o receio de que possam acabar saindo como vilãs. Além disso, muitas dependem financeiramente do agressor e não recebem apoio emocional de familiares ou conhecidos. Outro desestímulo é a falta de punição adequada para o agressor. Ele só fica atrás das grades de 3 meses a 3 anos. Isso quando fica. A razão de todo esse problema é histórica. A igualdade de gênero perante a lei é uma questão muito recente no Brasil. Até 1940, existia a Lei da Honra, que anulava a culpa do marido caso ele assassinasse a esposa que o havia traído. Lá fora, em países como o Egito, essa lei é válida até hoje. Por aqui, o caminho é aproveitar datas como o Dia da Mulher para deixar claro que esse tipo de violência não é aceitável e que quando o agressor não percebe isso, a única saída é meter a colher, sim. Bom, gente, esse é um vídeo bastante impactante, pelo menos para mim. E eu acho que ele traz dados, né, bem preocupantes e que fazem a gente refletir sobre o nosso papel dentro da sociedade, né? Então, não só como profissional da educação, mas também no seu âmbito pessoal mesmo, né? A gente tem esse discurso recorrente, né, de briga de marido e mulher, a gente não mete a colher, né? A gente deve meter sim, né? É um problema social. A gente precisa combater esse problema, né? Por isso que a gente resolveu trazer esse vídeo também como uma forma de reflexão para vocês pensarem o que eu estou fazendo hoje e o que eu posso fazer para melhorar a minha atuação nesse enfrentamento, nessa prevenção à violência de gênero. E por que eu estou trazendo isso também, né, todos esses dados? Porque quando a gente pensa em violência de gênero, a gente também tem que pensar no impacto dessa violência de gênero na saúde mental de meninas e mulheres. E o que é esse impacto na saúde mental? A gente tem o impacto de um adoecimento que é físico e psicológico. Então, tem mulheres, a gente tem dados de mulheres que desenvolvem câncer de mama, né, câncer no ovário, que também são decorrentes, né, esses diagnósticos, de anos de violência doméstica, né? E dessa dificuldade de romper esse ciclo, de sair desse ciclo, né? Além disso, elas não se cuidam, né? Justamente por conta disso. Então, assim, maridos, né, companheiros, namorados, impedem que elas frequentem ou façam acompanhamento médico nos postos de saúde, ou enfim, em médicos de convênio particulares, né, pensando que não existe aí, né, como o vídeo falou, a violência doméstica, ela é democrática, né, ela atinge todas as classes sociais. Então, essas mulheres deixam de realizar esse acompanhamento em saúde e elas adoecem física e psicologicamente também. E quando a gente fala desse adoecimento psicológico, a gente fala de diversos sintomas, né? Meninas, por exemplo, que desenvolvem problemas de aprendizagem, ansiedade, depressão, agressividade, elas deixam de estudar, deixam de frequentar a escola ou têm faltas excessivas na instituição de ensino. Muitas têm ideações suicidas, outras realizam tentativas de suicídio. A gente tem muito recorrente o quadro de automutilação, que a gente percebe bastante nas instituições de ensino e a gente acha que é frescura, que é para chamar atenção e a gente não investiga o porquê dessa automutilação. A gente não senta com essa adolescente e acolhe essa adolescente para entender o que de fato está acontecendo, né? Ninguém se corta à toa, né? Eu não chego um dia, acordo e falo, nossa, vou me cortar, né? Se eu estou bem, se está tudo bem. Então, a gente precisa começar a identificar esses sinais
dentro das instituições de ensino, que, como eu disse, é a segunda referência dessa criança e deve ser um espaço protetivo e acolhedor e de cuidado, começar a observar mais os nossos alunos, né? E quando a gente pensa em aluno, a gente tem que deixar de olhar para esse aluno como só um indivíduo ali, né? A gente tem que também começar a enxergar esse aluno como alguém que pertence a um meio, que pertence a uma família. A gente não pode só trabalhar com esse aluno e estigmatizar esse aluno. A gente precisa trazer um olhar para essa família, trazer um olhar para essa comunidade onde esse aluno está inserido, para a gente começar a entender o que de fato está acontecendo. Por exemplo, em casos de exploração sexual, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que começar a trabalhar dentro desses espaços, né? Tem outras meninas e mulheres que acabam desenvolvendo transtorno de estresse pós-traumático e daí precisa de todo um acompanhamento em saúde mental, né? E que existe uma rede para dar esse acompanhamento que a gente vai trazer mais para frente um pouquinho sobre essa rede de proteção. Então a gente precisa linkar a violência a aspectos de saúde mental. Se a gente não linka isso, se a gente não percebe quais áreas são impactadas pela violência, as áreas da vida dessa vítima são impactadas pela violência, a gente naturaliza, a gente normaliza, a gente tem um descaso em relação a essa violência, né? Então isso é muito importante a gente ter um olhar, principalmente dentro da rede de ensino, tá? Bom, essa aula também foi bem curtinha, a gente trouxe essa introdução, mas na próxima aula, ainda nesse módulo, a gente vai mergulhar nas complexidades dessa violência. Então, quais são os estigmas que essas meninas e mulheres sofrem, né? Por que é tão difícil sair dessa violência? Então, eu espero vocês na próxima aula e obrigada por estarem nessa. Tchau, tchau.